Muito bom dia a todos os irmãos. Gostava primeiramente de cumprimentar os que aqui estão presentes hoje, tanto na sala como nas galerias. Muito obrigado por terem vindo, mas queria deixar também uma palavra especial para quem nos está a acompanhar via internet. Possivelmente serão mais do que os que costumam estar aqui reunidos ao sábado, não nos esquecemos deles, e para eles também uma palavra de boas-vindas para o programa desta manhã. Que Deus nos abençoe e nos dê momentos felizes de partilha ao longo do programa de hoje. Em conjunto com o Paulo Machado, nós compomos a equipa que dinamiza o Clube de Embaixadores. Para meu desgosto, ele não está aqui a acompanhar-me hoje, sinto-me um bocadinho sozinho, mas muito gentilmente ele cedeu-me, entre aspas, a sua cara a metade, a Marta, que vai participar ao longo do programa desta manhã aqui na Escola Sabatina. Desde já, Marta, obrigado pela tua participação, mas queria também apresentar-vos outros elementos que vão participar hoje de manhã. E serão eles a Beatriz, o Rui, a Grace e para terminar, o Filipe Cerejo. Muito obrigado desde já pelo vosso tempo e disponibilidade em participar na Escola Sabatina. Então, eu gostaria de começar por relembrar um texto de Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quer dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, Jesus, no fundo, ele que merecia viver, foi ele que morreu para que eu e tu, que merecemos morrer, possamos viver, se o aceitarmos. Estas palavras vêm escritas na Escola Sabatina, muito melhor escritas do que o que eu escrevi, e diz assim: morreu a morte que nós merecemos, para que possamos viver a vida que ele merece. Eu achei muito bonita esta frase. A Bíblia foca-se nas duas vindas de Jesus. Ele veio uma primeira vez para nos libertar da penalidade, ou seja, como vimos naquele versículo, do salário do pecado, e vai voltar para nos libertar da presença do pecado. Ele vai voltar para levar para o lar aquilo que comprou por um preço tão infinito. E agora, pensando aqui neste preço tão infinito, é um pouco clichê. Como é que nós conseguimos mensurar este preço tão infinito? Então, se gostam de clichês, tomem lá o primeiro clichê. Quando eu tinha a idade de tição ou de explorador, às vezes acontecia os mais séniores chegarem ao pé de mim, porem a mão no ombro e dizerem: olha, rapaz, quando tiveres a minha idade vais perceber. E não sei se isso acontecia com vocês, mas quando eu ouvia este tipo de clichês, a minha temperatura corporal começava a subir. E se fosse hoje, e se fosse à entrada da igreja, e se me metissem a temperatura, se calhar dava vermelho e não me deixavam entrar. Mas outro clichê que gostava de partilhar com vocês. Da mesma maneira, eu novinho, que já foi há algum tempo, infelizmente, e alguém mais velho chegar ao pé de mim e dizer: dava a vida por ti, filho, mas só quando fores pai vais entender este tipo de amor. E eu ficava a pensar: sim, davas a vida por mim, só quando for pai é que vou entender esse tipo de amor. Ok. Daqueles clichês também, quando nós somos novos, não entendemos. Porque é que eu estou a falar isto a propósito de nós tentarmos perceber que preço tão infinito foi este. Então, no fundo, quem é pai, quem já é pai hoje em dia, não pode responder a esta questão, porque vai responder com experiência própria e vai acertar. Mas então a pergunta é: qual é o valor de um filho? Não sei. Ok. Então vamos pensar ao contrário. Quanto é que vale a tua própria vida? Vale tudo, certo? Mas quanto? Conseguimos medir isso? Vale tudo. Não tem valor. Se não tens vida, não tens nada.
Tudo é tudo. É isso que vale uma vida. Então, quando estás disposto a dar a vida por alguém, tu estás disposto a dar o que de mais valioso tens. E se davas a vida pelo teu filho, significa que a vida do teu filho ainda é mais preciosa do que a tua, que já valia tudo. Então qual é o valor da vida de um filho? Estamos a conseguir acompanhar o raciocínio. Mais um clichê. Os pais de hoje em dia poderiam dizer, por outras palavras, que é incalculável, não tem valor, na medida em que é impossível atribuir um valor absoluto e definido a este tipo de coisas. Não é mensurável, porque ultrapassa qualquer escala, qualquer unidade de medida. Maior ainda é então este preço infinito de que falávamos há pouco. Afinal de contas, nós estamos a falar do Filho do Deus do Universo. Sim, aquele que veio dar tudo por mim e por ti. Há um versículo, ou melhor, perdão, um parágrafo que também está na lição e que diz assim: o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, foi escrito especialmente para preparar o mundo para a volta de Jesus. É uma mensagem urgente para esta geração. Na lição desta semana, nós estudamos a relevância do Apocalipse para uma sociedade contemporânea do século XXI. Fomos descobrir novamente o apelo de Jesus à sua igreja nos últimos dias para partilhar esta mensagem do tempo do fim. Os tições têm um alvo muito interessante, que é brilhamos cada vez mais. O alvo dos rebentos, não é menos engraçado, porque diz crescendo cada dia. Os exploradores, infelizmente não vejo aqui nenhum, mas o dos exploradores, o dos companheiros e dos sénios são iguais. E o alvo diz a mensagem do Advento a todo o mundo nesta geração, que o próprio Tiago já mencionou há pouco. E o Clube de Companheiros tem um lema também muito interessante, com 3 palavras muito incisivas, que partilha com o Clube de Embaixadores e que diz testemunho, serviço e ação. Porquê é que eu vos estou a dizer isso? Porque o título da lição desta semana foi precisamente uma mensagem que vale a pena partilhar. Bem-vindos à lição número 12. Obrigado. Bom dia a todos. Quem não me conhece, eu sou a Beatriz e venho-vos trazer então a recapitulação muito rápida da lição de domingo. A lição de domingo fala sobre a mensagem de Pedro sobre a verdade presente. E o que nós procuramos saber é o que é esta verdade presente. Para descobrir isto, convido-vos todos a abrir as Bíblias na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo. No versículo 12, Pedro diz-nos: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A presente verdade é esta verdade presente que a lição nos traz. Esta expressão faz a ligação direta com o espaço temporal. E a lição vai nos trazer muitos exemplos ao longo da Bíblia de como houve outras verdades presentes que foram ditas pelos profetas. Tivemos o exemplo de Noé, em que a verdade era que o mundo ia ser destruído pela água e que havia uma hipótese de se poderem salvar. Temos o exemplo do povo de Israel, que tantos profetas os avisaram, vez após vez, que Israel seria destruída se eles continuassem com a mesma conduta e que no fim foi o que acabou por acontecer. Temos o próprio João Batista, que vem pregar a mensagem do arrependimento e anunciar que viria um Messias. E depois temos Pedro a falar aqui desta presente verdade, num contexto muito específico, que é a formação da Igreja primitiva. E o que eu desafio a todos é perceber como é que esta verdade presente que foi falada por Pedro há 2000 anos atrás, como é que ainda consegue ser a nossa verdade presente nos dias de hoje.
Mais à frente, nós lemos o versículo 12. Se continuarmos a ler o texto, no versículo 16, Pedro diz-nos: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui, se começarmos pelo final do versículo, em que Pedro nos diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade, vamos estar a fazer referência às 12 semanas de lições que temos vindo a estudar. Tem a ver com o nosso próprio testemunho pessoal. Pedro viu e pregou aquilo que viu, o testemunho pessoal daquilo que ele experienciou. Esta verdade presente para ele era tão verdade como o próprio facto dele existir. E era o que era para ele, era dar a conhecer a vinda de Jesus, mas de uma forma autêntica, não segundo as fábulas artificialmente compostas, porque nós só podemos falar das maravilhas que Jesus faz na nossa vida se já estivermos vivido, se já estivermos experimentado. E depois faço a ponto com o resto da lição num versículo mais à frente, no versículo 19, em que Pedro nos diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A mensagem central de Pedro vai ser que é o Evangelho. É isto que Pedro prega. Ele prega sobre o Cristo e prega sobre a sua própria experiência que ele viveu com Cristo. Mas ele não se limita a isto. Ele vai usar também, e como a título acessório, ele vai usar também a palavra profética. A palavra profética não é o centro da mensagem de Pedro, não é o centro da mensagem da verdade presente. O centro da mensagem é Cristo. Mas também tem a palavra profética. A palavra profética aqui serve como uma ferramenta, como um auxílio que conduz a algo, não como fim em si mesmo. E com a mensagem de apontar para a segunda vinda de Jesus. E depois temos este objetivo final desta presente verdade, que é, e passo a citar o versículo que lemos, que alumiar o lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça. Quem é esta estrela da alva? Mais uma vez, Pedro aponta para Jesus. O objetivo da pregação da profecia da parte de Pedro era que esta estrela da alva fosse estabelecida no coração de cada um de nós, para que todas as pessoas se pudessem preparar para a segunda volta de Jesus. A verdade presente de Pedro era isto: Jesus, mas também a palavra profética como forma de auxílio, não como um fim em si mesmo, e isto no contexto que nós vivemos no mundo de pecado, para aliviar o desespero que existe no coração de cada um e saber que este desespero se dissipa quando a estrela da alva nasce no coração de cada um de nós. Nós hoje temos várias alturas. Bom dia a todos. Eu, apesar de não ser embaixador, vim dar também o meu contributo nesta lição, já não ser embaixador. O livro do Apocalipse é um livro que, se nós formos analisar, o título é um dos poucos livros que o título foi dado pelo próprio autor. Só que em português foi traduzido como Apocalipse. Mas se nós formos ver ao versículo 1 e capítulo 1 do Apocalipse, o autor diz-nos que é o quê? Este livro é a revelação. A revelação de quem? De quê? Será? Do acontecimento do tempo do fim? O que é que diz Apocalipse 1:1? É a revelação de quê? De Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ok? Esta é realmente aquilo que é o que quer dizer e aquilo que vem. A mensagem central do Apocalipse também é Jesus
E é a revelação que foi dada da parte de Deus a Ele próprio e depois foi transmitida a João. O Apocalipse é um livro profético, como nós sabemos. É um livro que tem alguns paralelismos também com o livro de Daniel. Não tenho estado aqui em cima da classe dos adultos, nos últimos anos até, tenho estado com os adolescentes, e os adolescentes nos últimos sábados, inclusive hoje, estão a estudar acerca das profecias de Daniel. São profecias que mostram desde os vários reinos que houve ao longo da história e também até ao final do tempo, e não só, também alguns acontecimentos também mais incidem sobre aquilo que nós vivemos nos últimos anos. Mas o Apocalipse é um livro que apresenta a profecia mais na era pós-apostólica, se nós formos a ver. Portanto, em que apresenta a vida dos cristãos, e se nós formos ver, por exemplo, nas cartas às igrejas, nos primeiros capítulos, vemos acontecimentos históricos ao longo de toda a história do pós-Jesus Cristo. E depois temos também o Apocalipse incide muito sobre o quê? Sobre os últimos dias. A maior parte do livro do Apocalipse incide sobre os últimos dias, que é o clímax do grande conflito, se nós formos a ver. É o clímax. E nós, através das profecias, através daquilo que nós podemos ler neste livro, nós conseguimos verificar e analisar que vivemos nesta época especial, nesta época dos últimos dias, no final dos tempos. O livro do Apocalipse aponta para um acontecimento muito importante para nós. Qual é esse acontecimento? Fala de muitos acontecimentos, para nós já é histórico, porque já passou, nós conseguimos interpretar e perceber que já passou, mas conseguimos ver, apesar do livro ter sido escrito no ano 70, mais ou menos, nós conseguimos verificar e analisar que os acontecimentos neles escritos já passaram e já aconteceram quase todos, e nós estamos no final da história deste mundo, que vai terminar com o quê? Com a volta de Jesus. A vinda de Jesus é um acontecimento que é central também neste livro do Apocalipse. A vinda de Jesus. E também nos fala do que vai acontecer após a vinda de Jesus. Portanto, Deus não nos deixa sem a informação que devemos, tal como é previsto também, é profetizado por Amós 3,7, que diz que nada irá acontecer sem Deus a ter revelado primeiramente aos seus servos, os profetas. Nós aprendemos que no texto do Apocalipse há vários acontecimentos que são relacionados com Jesus, já vimos, mas também com o final dos tempos, mas não só, com a vinda de Jesus em especial. Então diz que Jesus vai voltar como o Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele, como eu disse há pouco, em Daniel, havia um enfoque muito grande sobre os impérios, sobre os poderes, sobre os reinos. E aí, nessa altura, já a profecia indicava que todos esses reinos iriam passar e que iria ser fundado o último reino. E Jesus é este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vencer os inimigos do seu povo e os seus próprios inimigos. Qual é o grande inimigo de Deus e do seu povo? Qual é? O grande inimigo é Satanás, certo? Mas qual é realmente? É verdade, ele é o nosso opositor e vai ser destruído também. Mas qual é o nosso grande inimigo? Existe um grande inimigo que não é uma personagem, é aquilo que eu quero chegar. É o pecado. O nosso grande inimigo, se nós formos a ver, é o pecado. E este pecado também vai ser destruído.
Jesus vai libertar os seus filhos deste grande pesadelo. O termo que a lição nos apresenta é pesadelo. E não é verdade que o pecado é um pesadelo. O pecado é um pesadelo. E nós podemos ser libertos. O grande conflito entre o bem e o mal está a terminar, está a chegar ao fim. Jesus diz em Apocalipse, no final deste livro, palavras do próprio Jesus que diz no capítulo 22 e no versículo 7, diz que eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Mas reparem, há quanto tempo é que foi escrito? O que é cedo? Já passaram quase 2000 anos. E a realidade é que Jesus ainda não veio. Mas se nós formos ver, como eu disse há pouco, todos os acontecimentos que vêm relatados no livro do Apocalipse, este cedo está extremamente próximo. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra do livro desta lei. E depois continua a dizer, no versículo 17, e o autor da lição convida-nos a refletir um pouco neste texto. E no versículo 17 do mesmo capítulo, diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Começa com o Espírito e a noiva. O Espírito é quem? Sério? É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas podem dizer algo, sabem que se tentarem só que eu leia nos lábios, infelizmente é impossível. Infelizmente, neste momento, como todos de máscara, é completamente impossível. Eu vi ali, por exemplo, a Rolanda a dizer, Deus, mas tu só abriste a boca e fechaste. Eu não consigo ver, Rolandinha. É verdade. E a noiva? Quem é que faz este convite? Vem. Quem é a noiva? É a igreja. O Espírito e a igreja. Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma parceria. Já repararam? É uma parceria, é um trabalho de equipa. Não é um trabalho individual, em que a igreja faz sozinho ou o Espírito Santo faz sozinho. É um trabalho de equipa. E qual é este trabalho de equipa? É viver neste mundo, tentar superar todas as dificuldades, é tentar ser vitorioso. É este o trabalho de equipa do Espírito com a igreja? O que é que diz lá? Qual é o convite que é feito? Para além do convite que é feito a nós próprios, nós temos a responsabilidade é-nos feito o convite de nós irmos também e convidarmos os outros a virem onde? Nós vamos ainda estudar nesta lição. Nós vamos ainda ver, por exemplo, a mensagem dos 3 anjos, que é uma grande responsabilidade que a Igreja Adventista tem. Qual é a função? Qual é esta missão? Qual é esta missão da verdade presente que a Beatriz estava a falar há pouco? Nesta altura. A Igreja Adventista do 7º dia tem a verdade. Tem ou não? Tem a verdade. O que é a verdade? É o caminho, a verdade e a vida. E quem é que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, a verdade é Jesus. Mas reparem, existem centenas, milhares de igrejas cristãs. E assim, e não me vão ouvir dizer que todos estão errados. Há uns que nós conseguimos ver que, infelizmente, não estão tão
enraizados nas verdades que a Bíblia indica e nas doutrinas, mas nós conseguimos ver que existem muitas pessoas sinceras que apontam para a morte de Jesus, para o sacrifício de Jesus como vitorioso sobre a morte e sobre o pecado. É ou não é verdade? Eu conheço muitas pessoas de outras denominações que vão ser salvas e que acreditam piamente nisto. Então, mas qual é a função da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como é que nós nos inserimos no meio disto tudo? Como é que o Apocalipse nos mostra? Este vem, qual é a nossa missão de vir? Este chamado? É que nós realmente temos a missão, tal como o próprio nome da Igreja diz, Igreja Adventista, crê no Advento, na vinda de Jesus. Nós temos esta missão. Mas não só, sabem? É que o Apocalipse diz-nos um pouco mais sobre isto. Se nós lermos em Apocalipse 12, 17, diz que existirá um povo, que é um povo remanescente, que tem duas características essenciais. Quais são elas, que nós sabemos? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se nós formos ver quais são os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, nós guardamos o sábado. Já vamos falar também um pouco mais à frente na lição sobre este tópico. Mas para além disso, tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, se nós formos a Apocalipse 19, 10, também podemos ver que é o espírito de profecia. E nós temos a revelação dada através dos escritos de Irmão White, que é o espírito de profecia. O povo remanescente tem uma missão especial. Tem uma missão especial de levar esta mensagem que estes jovens embaixadores vão falar hoje, da tríplice mensagem angélica. Esta é uma mensagem que nós temos que levar ao mundo. Esta é a responsabilidade que Deus colocou sobre nós quando aceitamos ser também adventistas do sétimo dia e aceitamos pertencer a esta igreja. É que esta responsabilidade e esta aceitação traz-nos uma missão. E a missão é chamar os outros. Vem. Com quem? Sozinhos? Entre irmãos? Não. Em parceria com quem? Com o Espírito Santo, como vimos há pouco. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Ouve esta verdade que vem em Apocalipse também. Esta semana estava a ouvir uma meditação do pastor Mário Brito. O pastor Mário Brito, neste momento, é um pastor que é o presidente da divisão a qual nós pertencemos, e ele estava a falar do início do seu chamado como pastor. Ele estava a dizer todas as dificuldades que ele teve, estava a explicar algumas dificuldades. Eu ouvi só o final, porque ele tinha já uma carreira que ambicionava, estava a estudar engenharia, na altura não era o que é hoje, não é? Ele tinha uma carreira bem pela frente, promissora, e todas as pessoas acharam que ele não, a família especialmente, que pronto, havia ali qualquer coisa que tinha acontecido na sua vida e ele não tinha percebido bem e estava a ser quase que enganado e equivocado. Mas a realidade é que ele dizia às páginas tantas que Deus, neste mundo, nesta vida que é tão fugaz, é tão rápida, passa de um momento para o outro, se nós não percebermos a nossa missão, que a nossa missão é desenvolver o nosso caráter e falar de Jesus aos outros, se nós não percebermos isto, nós vamos passar por estes meia dúzia de anos. Eu, quando falo com pessoas com uma idade mais avançada, dizem-me isto passou num instante. Aquilo que vai acontecer é que nós chegamos ao final e nós vamos ser apenas espectadores. Será que nós queremos ser apenas espectadores neste mundo? Ou queremos fazer a nossa missão e desempenhar a nossa missão e participar ativamente na missão que Deus nos deixou? Vamos continuar com a lição.
Tá bom. Feliz sábado, igreja. Respondemos, então, na lição de terça-feira, a pergunta que o Rui fez, né? Que mensagem é essa que nós, dessa geração, temos para pregar ao mundo? O epicentro do livro do Apocalipse é o capítulo 14. Por quê? Porque ele mostra os últimos momentos da história da humanidade e a mensagem a ser pregada. Vamos agora nos concentrar em Apocalipse 14, do 14 ao 20. Quem puder abrir. Que simbolismo Jesus usou nesta cena que ele mostrou para João? João viu duas ceifas. A ceifa de cereais maduros, representando a redenção dos justos, e a ceifa de uvas maduras, representando a destruição dos ímpios. Aqui nós já sabemos qual é o simbolismo. É uma ceifa. Jesus mostrou o cenário da terra na ocasião da sua vinda. Jesus mostrou dois grupos, os salvos e os perdidos. Qual é a semelhança que há entre esses dois grupos? Alguém saberia dizer? Qual é a semelhança que há entre esses dois grupos? Esses dois grupos estão maduros, estão convictos, conscientes da sua escolha. Daqui até a volta de Jesus, todos nós estaremos convictos e conscientes das nossas escolhas. Neste momento em que Jesus voltar, ninguém defenderá uma verdade relativa, ou alguma outra verdade ou ideologia. Então, qual é essa mensagem que nunca mudou e que foi confiada a nós, a geração dos últimos dias? Vamos abrir Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Qual é a essência desse texto? O evangelho da graça, ele deve ser pregado a todos, independente da língua, raça, nação, tribo, povo. Cristo nos criou e nos salvou. Ele nos limpa de toda culpa e nos torna vencedores. Essa mensagem é para todos. Deus é justo. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte, injustiça. Toda essa injustiça que nós estamos vendo na TV, em redes sociais e até na nossa frente. Tudo isso vai acabar. Deus é o único Deus a ser adorado. Esse é um outro aspecto muito importante que vai de encontro exatamente com aquilo que nós pregamos e representamos no mundo aí afora, através mesmo do nome da nossa igreja, Adventistas do Sétimo Dia. Nós guardamos o sábado e, dessa forma, nós mostramos ao mundo que Deus é o único ser a ser adorado. Para finalizar, eu vou contar uma história que o nosso pastor e arqueólogo Rodrigo Silva contou em um de seus sermões. Ele conta assim: um garotinho, ele lia atentamente a história de um super-herói. E como toda história de super-herói, tem um vilão. E ele começa a ler e o super-herói está ganhando, várias batalhas. Passa a próxima página, está ganhando. De repente, o vilão começa a vencer. E ele fica preocupado e ansioso. Será que o vilão vai vencer no final? E ele continua a ler e o vilão vence novamente, e ele fica desesperado. E ele pensa: já sei, eu vou dar uma olhada no final da história. Ele passa as próximas páginas, olha o final da história.
e lá ele encontra a vitória do mocinho, do super-herói. E ele fica radiante de felicidade, muito aliviado. E ele, volta para o ponto em que ele havia parado, dá uma risadinha e pensa consigo mesmo: ah, malvado, se você soubesse o que eu sei. Irmãos, estamos todos com a mesma oportunidade de preparo e de escolha. Nós já sabemos o fim da história. Que Deus nos capacite hoje a viver e a levar essa mensagem a todo mundo em nossa geração. Amém. Olá, bom dia, irmãos. Eu também já não sou embaixatriz de lenço, mas sou de coração. E se vocês abrirem em Apocalipse ou continuarem com a Bíblia aberta em Apocalipse 14, vamos ler o primeiro apelo, versículo 7. O que é que diz o primeiro apelo? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de águas. Afinal, todos nós somos embaixadores, todos nós temos algo para transmitir. E Jesus realmente é o representante justo de toda a humanidade. Ele, quando criou a terra, ele foi um arquiteto fantástico. Planeou tudo ao pormenor, planeou todas as coisas da melhor maneira possível. E planeou também um plano para que, se alguma coisa acontecesse, pudesse haver uma escapatória. E, sabem, quando eu leio Já Todas as Nações, eu fico a tremer quando vejo os últimos momentos de Jesus na cruz, em que todo o universo estava em silêncio a observar aquela cena. Todo o universo sabia que da humanidade, a salvação da humanidade dependia daquele momento. E eu acho incrível o silêncio de todo o universo e se vocês notarem, a própria humanidade, que era o objeto principal, estava descontraída, não sabia nada do que estava a passar. E realmente Deus é o nosso Salvador por direito e devemos reverenciá-lo em tudo aquilo que fazemos. E quando nós vemos temer a Deus, parece que é algo de receoso, de medo. E eu esta semana estava a ver com a minha família um documentário da Hope Channel e falava de 2 exemplos que eu acho fantástico. Falava sobre incertezas. E o primeiro exemplo era de uma jovem universitária, Eva Madri, que nasceu na Venezuela e, infelizmente, ela teve de sair, teve de deixar tudo, casa, amigos, familiares próximos, e ir para a Colômbia. E quando o documentário foi feito, já tinham passado 2 anos que ela estava na Colômbia, mas a ferida estava aberta. Ela diz que foi um momento de incerteza e de medo. E, para além disso, ela ainda jovem, teve de se deslocar durante 2 meses para uma cidade ainda mais distante, de longe do seu pai, da sua mãe e da sua irmã. E ela diz: olha, era só eu e Deus. E ela disse: e naquele momento, os meus medos já não são de estar sozinha, porque eu entreguei a Deus tudo aquilo que eu tinha. E temer a Deus é deixar o nosso eu de parte e entregar-nos completamente a Ele. E nesse documentário falava da Azim. A Azim vive numa tenda yurte em Quirguistão. Alguém sabe onde é que fica o Quirguistão? Eu tive de ir ver, sou sincera. Fica um pouco acima da Índia. Um sítio fantástico, uma planície lindíssima, rodeada de montanhas, um rio de água límpida que passa ao lado dele. Mas o avião, ao passar por cima, vemos o plano de onde ele vive, nós vemos este cenário lindo, parece uma paisagem de quadro,
e vemos a tendinha dele ali. E ele também tem incertezas, tem receios, ele sabe que pode ser atacado por lobos, ele vive ali com a sua esposa, 3 filhos pequeninos ainda. Pode ser atacado por lobos, pode ser roubado e não tem a ninguém a quem pedir ajuda. Ele diz que o maior medo dele é que alguma coisa aconteça a ele e à sua esposa e os seus filhos não têm a quem se dirigir. São crianças pequeninas, aí dos seus 5, 3 e um recém-nascido. Mas o semblante do Azim no documentário não é um semblante de medo. Ele diz: eu temo a Deus, eu acredito em Deus, eu temo a Ele. E eu tenho problemas financeiros, tenho outros problemas, mas não tenho problema. Eu sei que Ele vai resolver todos os meus problemas. E ao ver este documentário eu pensei, isto é que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é deixar o nosso eu de lado e realmente depositarmos nos seus braços amorosos, porque sabemos que Ele fará de tudo para nos salvar. Temos de temer a Deus, quer seja estudantes universitários, quer sejamos pastores de ovelhas. E lembrei-me logo de um versículo, 2 Coríntios 12:10. Quem é que sabe? Podem abrir? Quando eu vi este comentário e quando li esta lição, lembrei-me deste versículo, que por acaso não está aqui na lição. Quando sou fraco, aí sou forte. Quem é que quer ler, por favor? Estão todos envergonhados? Então abre aqui. Pode, por favor. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Exatamente. Porque quando estou fraco, então sou forte. É essa parte. Quando estou fraca, então sou forte. Quando eu temo a Deus, quando eu tenho noção das minhas fraquezas, então aí eu sou forte. Eu gostei muito de uma frase que aqui está na nossa lição, que diz o seguinte: há uma relação entre uma atitude de reverência para com Deus, a obediência a Deus e o juízo. A obediência é o fruto de um relacionamento salvador com Jesus. Como é que está o nosso relacionamento com Jesus? É isso que nós temos de preocupar. Será que nós realmente entregamos a Ele diariamente? É isso que nós temos de fazer. Será que nós vemos a Deus como nosso Criador? Satanás sabe muito bem o que fazer e atacou o sábado, porque sabe exatamente que o sábado é o centro da adoração. O sábado é onde nós damos glória a Deus. Será que estamos a guardar o sábado como devemos? Mas Deus faz este apelo e devo dizer uma coisa: apesar de todos os problemas, Deus está no controle de tudo. Nós às vezes não vemos solução. E no livro Parábolas de Jesus, diz que Jesus virá no pior momento da história da Terra. Portanto, não temos de preocupar-nos. É como a Grace dizia. Já sabemos o fim da história, não sabemos. Temos de temer a Deus, depositarmos nos braços dele, dar-lhe glória, passar a mensagem, sermos verdadeiros embaixadores de coração, mesmo que não sejamos já de lenço, e passar a mensagem aos outros. Isso é que nós temos de fazer, porque Deus está no controle de tudo e por isso eu fico descansada. Bom dia a todos mais uma vez, àqueles que nos acompanham lá em casa. Chegamos assim ao último dia da lição, a lição de quinta-feira, que devo dizer que foi a parte que achei mais difícil de dizer, de explicar, de apresentar da lição. Mas queria-me focar no facto de ser difícil e não naquilo que fala em si. Nós até aqui fomos vendo que temos uma verdade presente, fomos vendo que essa verdade presente é a razão de existir da nossa igreja. O próprio nome indica isso, Adventistas do Sétimo Dia.
Na palavra adventista está englobado toda esta questão do final do tempo, do segundo advento de Cristo, do sétimo dia, relativamente ao sábado. Referimos ao sábado e já lá vamos a essa parte. Vou então rapidamente resumir o que a lição disse em si. Falou na lição de quinta-feira. Falou na mensagem angélica, nas 3 mensagens angélicas, nomeadamente nas 2 últimas. Vamos a Apocalipse 14, no versículo 8, que é, ao fim e ao cabo, o segundo anjo. Nós já vimos o primeiro e já vamos rever novamente. O primeiro anjo aponta-nos para quem devo temer e quais as razões pelas quais eu devo temer a Deus. O segundo anjo diz-nos: caiu a grande Babilónia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E segue-se um terceiro anjo. Esse terceiro anjo diz o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na sua fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não têm descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Ao ser apresentada esta lição e após o estudo do Apocalipse, nós vemos que há outros versículos que acabam por complementar a mensagem que está dita neste terceiro anjo. No capítulo 17, nos versículos 13 e 6, e nós vamos ler estes 3 versículos porque são importantes, ele ajuda-nos a pesquisar, a perceber melhor o que quer dizer esta palavra Babilónia. No capítulo 17, verso 3 a 6, diz-nos o seguinte: transportou-me o anjo, e é João que está a falar, em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilónia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E por último, no versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com espanto. Se fôssemos ao capítulo 18, no verso 1 a 4, continua a aprofundar o que nós vemos aqui como a mensagem do terceiro anjo. Nós temos uma razão para adorar a Deus, depois é-nos dito para sair da Babilónia e diz-nos o porquê, quais as consequências de nós permanecermos em Babilónia e adorarmos. Não vou repetir o que está na lição. A lição explica-nos mais aprofundadamente o que é o termo Babilónia, o que é que significava João dizer saiam de Babilónia, o que é que se referia, e quais são as características de Babilónia. Isto está na lição, não o vou repetir. Mas como disse há pouco, eu queria me concentrar mais no facto, no porquê de ser tão difícil nós espalharmos esta mensagem desta forma. Porque até aqui nós temos vindo a falar da verdade presente, e ao longo dos tempos houve várias verdades. Até aqui temos vindo a falar do amor de Cristo, e isso não é algo que nos distingue da maior parte das denominações cristãs, não nos distingue, mas esta mensagem em particular dos 3 anjos, essa sim distingue-nos. Essa é a razão de existir da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já lá vai o ano 2012 em que líamos as meditações sobre os pioneiros da Igreja Adventista, as várias dificuldades que passaram, o processo que foi até escolherem qual era o nome para a Igreja Adventista, e foi acabado por escolher este nome pelo simples facto de ser o que nos distingue, o Adventismo e o Sétimo Dia. Porquê o Sétimo Dia também, e não ser apenas o Adventismo? Porque o sábado, e a lição depois fala nisso, acaba por ser aquilo que vai separar, no final dos tempos, a verdadeira adoração da falsa adoração. O sábado, separado de qualquer outro dia, seja ele qual for, em Portugal temos o domingo como principal opositor, mas poderá haver outros dias, e nenhum desses dias tem o mesmo significado do que o sábado. O sábado é bíblico, o sábado foi dado por Deus, é esse que nós adoramos, é esse que nós devemos adorar, é esse que nos distingue. Esta foi a lição de quinta-feira. Deixem-me apenas... Sim.
Para aqueles que estão lá em casa, vou apenas dizer, se eu me enganar em alguma coisa, corrija-me. Vou apenas dizer o que o irmão nos disse. Ele disse que nós temos responsabilidade sobre as 3 mensagens, não apenas numa, mas nas 3 mensagens. À semelhança do povo do Egito, que ao sair acabou por não ter a oportunidade de entrar na terra prometida, porque falharam em obedecer a Deus na sua plenitude, obedeceram apenas em parte. Isso é um ponto interessante. Se nós olharmos para a mensagem dos 3 anjos, quantas delas falam na verdadeira adoração? É uma. E quantas falam na falsa adoração? São 2. Portanto, não querendo aqui dizer que nós devíamos falar o dobro da falsa adoração do que da verdadeira, mas não devíamos nunca descurar a falsa adoração, o aviso que nós devemos passar sobre a falsa adoração, em detrimento daquilo que nós, se calhar, é-nos mais fácil, falar do amor de Cristo, da verdadeira adoração. A mensagem tem que ser passada na sua plenitude. Chegando então ao ponto que eu falei no início, porque é que é tão difícil? Vamos deixar que a economia nos responda. Porque a economia, há uma anedota que se conta, a nível económico, que trata um bocadinho o seguinte. Deixem-me explicar qual é que é a verdadeira missão do economista. É muito, pura e simplesmente o seguinte: olhar para os recursos que tem disponível, seja no seu país, no planeta, na sua cidade, e com esses recursos fazer com que as pessoas que ali vivem consigam viver com o que necessitam, com o seu pleno bem-estar, com as suas necessidades básicas sem falta alguma. E é esta a missão do economista. No entanto, há 2 grandes correntes que acabam por se opor na forma de o fazer da melhor maneira. Uma delas diz o seguinte: o economista devia fazer o seguinte, devia motivar as pessoas ao máximo, a esforçarem-se, para que com o seu esforço elas consigam melhorar e assim trazer algo de si para dentro da sociedade. E que consigam assim, com aquilo que têm, investir, trazer inovação, trazer novidade e que isso possa fomentar e criar mais negócio, mais economia. Por outro lado, há outra corrente que diz o seguinte: nós devemos olhar para os recursos que temos e dar àqueles que mais necessitam. Assim, rapidamente suprimos as necessidades. E o facto de suprirmos as necessidades vai por si só também conseguir fomentar e implementar que depois a economia seja móvel, seja dinâmica. Ou seja, esta segunda corrente diz o seguinte: devia haver um sítio, uma centralidade que pudesse gerir tudo isto. Quem produz o quê, quem faz o quê, o que falta vai receber aquilo que o outro produziu e assim nós conseguimos ir gerindo e ir equilibrando tudo. A anedota que se conta diz o seguinte: esta diferença e esta guerra que há entre as 2 formas de pensar assemelha-se a uma certa pessoa que num determinado dia estava-se a afogar. Mas tinha 2 amigos. Tinha um amigo que pensava como esta tal primeira corrente filosófica. E ao ver este primeiro amigo pediu-lhe ajuda porque ele estava-se a afogar. O amigo tinha uma corda, que é os recursos disponíveis, e ao chegar ao pé dele lançou a corda. Mas a corda era demasiado curta, não chegava até onde ele estava a afogar-se. Ele disse: mas ajuda, eu preciso de ajuda para que tu me salves. E ele disse: ok, eu já te dei a corda, o resto que falta, esforça-te, luta por ti. No entanto, ele tinha o segundo amigo a quem pediu ajuda. Este segundo amigo também tinha uma corda e pensava um bocadinho como esta segunda corrente filosófica. Ele disse: ajuda-me que eu estou a afogar-me e esta corda para mim não dá. O segundo amigo chegou, pegou na corda que era muito mais comprida, fez muito mais força e lançou. A corda chegava até onde ele estava e passava muito além de onde ele estava a afogar-se. No entanto, assim que ele se agarrou, largou a outra ponta e foi-se embora. E nós acabamos por ver que estas 2 correntes acabam por ter, quando levadas ao extremo, um defeito. Um não ajuda ao que é preciso e do outro lado ajuda muito, mas depois vai-se embora quando é a parte essencial. Porquê é que isto tem a ver com a nossa lição desta semana? Porque nós às vezes temos esta dificuldade em pensar a mensagem desta maneira. Nós temos muita dificuldade, ou uma crescente dificuldade, em falar que existe um dia de duração certo contra um dia de duração errado, ou vários dias de duração errado. Existe um dia, existe uma pregação que nós devemos fazer que deve ser feita no seu todo. E se calhar a parte dos eventos do final, nós temos mais dificuldade em passar do que a parte do amor de Cristo. É a parte mais fácil. No entanto, nós nem podemos deixar a corda demasiado curta, nem dar demasiada corda e ir embora. Nós não podemos só falar do amor de Cristo, nem podemos ser só profetas da desgraça. Não podemos cair em nenhuma dos 2 lados. Temos de tentar procurar ao máximo possível o equilíbrio. Uma corda que seja comprida o suficiente, mas que depois a gente não larga a corda. Uma mensagem que seja de amor o suficiente, mas também não assuste toda a gente e não os faça ir embora. Esta é a dificuldade da lição desta semana. É nós percebemos que a tríplice mensagem angélica existe como 3 mensagens, não como uma só. Ela existe como temei a Deus e dá-lhe glória, porque em Deus estão as características
de certa forma fazem-nos lembrar um bocadinho a razão pela qual o sábado é o dia da adoração. Mas também na Tríplice Mensagens Angélicas está referida a Babilónia, da qual eu devo sair, devo me afastar, porque se lá ficar sofro as consequências que o Apocalipse diz no versículo 14. No capítulo 14, peço perdão. Falta apenas um último versículo, e é com este que eu gostava de terminar. Capítulo 14, versículo 12. Foi este versículo que fez toda a diferença quando os pioneiros da Igreja Adventista quiseram escolher um nome. Este versículo diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que conseguem olhar para esta mensagem no seu todo e partilhá-la desta forma são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta é a nossa missão como igreja, a nossa razão de existir, e não devia ser separada, devia ser toda ela transmitida como um todo. Só assim estamos a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.